de alguma forma vai resolver. E se você morrer sem resolver aquele problema, mais focado nas coisas que verdadeiramente importam, beleza, tá resolvido, entendeu? Não vai fazer tanta diferença assim pra você. E tem uma história que eu acho muito legal. Diretamente da Grande Itapetininga para todo o universo, começa agora o Trigal Podcast. Se você também acredita que este mundo tem um fio condutor, aqui é o seu lugar. Bom dia, Guto Nunes! Muito bom dia, minha locutora, e bom dia para você do Trigal Podcast. É uma alegria estar com você. O Trigal Podcast é a espiritualidade dos dias úteis, ou seja, quando nós saímos da igreja, enfrentamos o mundo, existem dúvidas, existem questionamentos, existem situações que vão aparecendo, e eu aqui quero todos os dias estar com você para refletir um pouco sobre isso, pegar um pouquinho dos ensinamentos aí que a tradição nos deixa, né? Para tomar as melhores decisões no nosso dia a dia. O episódio de ontem foi um pouquinho longo, tá? Então hoje eu prometo fazer um pouquinho mais curto, no entanto, tão profundo ou até mais profundo do que ainda foi o de ontem, tá? E lembrando que a partir de agora nós temos canal no YouTube, então eu convido você a se inscrever lá, tá bom? Lá é Trigal Podcast, tá? Guto Nunes Trigal é o meu Instagram. Lá é Trigal Podcast, segue lá, é até mais fácil de escutar muitas vezes, tá? Então é só você se inscrever lá no canal que você recebe aí os novos vídeos que vão ser postados todos os dias às 6 da manhã, assim como acontece aqui no Spotify, tá bom? Mas bora lá começar trazendo para vocês que é o seguinte, tá? O grande tema de hoje, né, ele vem sobre uma noção que muitas vezes nós passamos a vida inteira achando de uma forma, mas na verdade é outra, que é o seguinte: a grande maioria dos problemas que você já passou na vida, os grandes problemas, tá? Não os problemas pequenininhos, mas os grandes problemas, eles não foram resolvidos por conta de uma ideia que você teve. A maioria deles, você não ficou pensando numa saída e conseguiu arquitetar. Eu acho que a gente assiste muito filme, né, de Sherlock Holmes, muito filme de pessoas muito inteligentes, né? Esses filmes policiais, assistiu muito, você leu ali as obras do Dan Brown, tudo, e você acha que da cabeça ali daquele cara sai toda a resolução de todo o problema que existe. E você muitas vezes quer aplicar isso na sua vida, né? Então, surge um grande problema e você fala, não, eu preciso pensar numa saída aqui, construir uma saída. Mas a questão é que normalmente os grandes problemas que nos acometem, né, seja financeiro, seja emocional, seja um problema dentro do casamento, uma falta de diálogo ali, uma dor, uma mágoa, uma traição, coisas desse tipo, normalmente elas não são resolvidas por ideias que você tem, mas sim por uma ação externa que acontece no tempo. Tá? E essa ação externa possivelmente pode ser de outra pessoa, pode ser uma providência divina, pode ser algo que acontece e que muda realmente aquela situação onde você estava. Tá? Muitas vezes é outra pessoa que resolve te perdoar, muitas vezes é uma nova opção de emprego que aparece para você que você não teve culpa, não foi uma ideia sua, simplesmente surgiu ali uma nova oportunidade. Ou seja, muito da nossa vida ela está, vamos dizer assim, meio que flutuando dentro da providência, né? Ou dentro da vontade de Deus, ou dentro do decreto divino, tá? Então, muito da nossa capacidade de ação, ela não é tão ilimitada como a gente pensa muitas vezes, principalmente diante de grandes problemas, né? E em certos problemas, em certas situações, o melhor que a gente pode fazer é não deixar a revolta tomar conta do nosso coração e continuar focado, fazendo o bem, fazendo as coisas certas, dando o nosso melhor, que em algum momento, de alguma forma, Deus operará a transformação dessa situação, tá bom? Lembro de um conselho aqui do Olavo de Carvalho que marcou muito minha vida, minha história. Eu não passei por grandes problemas na vida, graças a Deus, mas os que eu passei, eu sempre me lembrei muito disso, né? E é um conselho que ele fala que ele dava desde a juventude, né? Ele fala o seguinte: se você está assoberbado de problemas, de dívidas, de doenças, de dramas familiares, despreze tudo e se concentre ainda mais nos estudos e na oração. Enquanto tudo está em volta desaba, você fica cada dia mais forte. Quem durar mais, vence, e é só isso. Ou seja, aqui o Olavo ele coloca as coisas na perspectiva real, né? Todo e qualquer problema que aconteça com você,
ele não é maior do que a sua realidade imortal, né, de alma, de imagem e semelhança de Deus. Né? Então, todo e qualquer problema, seja criado por uma situação, por um erro seu, seja uma artimanha do inimigo, seja uma provação ou qualquer coisa do tipo que você queira chamar, todo e qualquer, ele não é maior do que a sua realidade espiritual, a realidade do teu chamado, a realidade de que Deus um dia te escolheu, te constituiu e te mantém na existência. Então, tudo isso corrobora para quê? Para que você, em vez de perder o seu tempo, e eu sei que é muito difícil isso, tá? Não estou dizendo aqui que é algo fácil que eu estou passando para vocês. O que você pode fazer verdadeiramente, às vezes é muito pouco diante do tamanho real desse problema, por mais que você seja muito maior do que ele. Então, a realidade é que você deve focar naquilo que verdadeiramente funciona, naquilo que você sabe que funciona, seja no teu trabalho, na tua oração, no teu dia a dia, em ser bom com as pessoas, porque na hora certa, cara, esses problemas ou eles vão sumir, ou eles vão ser vencidos. É uma dívida milionária, nunca conseguirei pagar. Consegue, cara. Continua ali, ó, no dia a dia, sem perder a cabeça, fazendo tudo certo, melhorando enquanto pessoa, que uma hora isso vai se desfazer. Não muitas vezes por uma ação sua, por um poder seu, mas por algo maior. Às vezes, sei lá, o governo lança um refis lá que abate toda a multa do negócio. Resolve, cara, entendeu? De alguma forma vai resolver. E se você morrer sem resolver aquele problema, mais focado nas coisas que verdadeiramente importam, beleza, tá resolvido, entendeu? Não vai fazer tanta diferença assim pra você. E tem uma história que eu acho muito legal, que eu trago porque talvez nós brasileiros tenhamos até uma certa vantagem, né? Muito se fala, né, que o brasileiro é aquele que tá tomando na cabeça e dando risada, né? E um pouco disso é bom. Por quê? Porque eu lembro de uma história que tem um técnico, que ele já foi, acho que, técnico da seleção feminina. E ele também foi técnico da seleção da Jamaica, né? O nome dele é René. Tá? E esse técnico, René, ele conta assim, um fato inusitado, né? Ele foi o técnico na única vez que a Jamaica foi para a Copa do Mundo, que foi em 98. E ele foi o técnico que levou a Jamaica para a Copa do Mundo, então ele já era visto assim como um baita cara, assim. E dentro do grupo, né, da Jamaica, se eu não me engano, acho que era a Argentina, a própria Jamaica, e a Croácia e o Japão, é isso. Aí o que aconteceu foi que a Argentina e Croácia não teve muita conversa, né? Lembrando, né, que a Croácia de 98 ficou na semifinal da Copa, ou seja, conseguiu chegar até a semifinal. No entanto, o jogo com o Japão, ele falou, cara, eu vou dar uma vitória pro meu país, cara. Pra esse país, né, pra Jamaica. Ele é brasileiro, mas ele falou, vou dar uma vitória pra Jamaica. E o que ele pensou? Ele falou, cara, o japonês, ele lida muito mal com o erro, né, emocionalmente, vamos dizer assim. Né? Pra ele, a desonra, o erro é algo quase que insuperável, sabe? Eles têm coisas da cultura que são impressionantes, né? Que são absolutamente avançadas, grandiosas, mas o lidar com o erro não é da mesma forma que a gente lida aqui, né? Que muitas vezes a gente já dá risada, né? A gente faz um erro, a gente, putz, olha só, já começa a rir, já começa a fazer piada daquilo, né? Eles não. A capacidade deles muitas vezes de lidar com o erro, ela é muito menor, tanto que existia, né, até aqueles sacrifícios, né, que a pessoa fazia ali para que ela foi isso da própria vida, né? Eu não posso falar muito essa palavra, senão o algoritmo pode me cortar aqui. Mas então essa cultura japonesa era tão forte, ele leu aquilo, ele falou, o que eu vou fazer? O time da Jamaica, ele é muito bom fisicamente, ele é muito forte fisicamente. Então eu vou dar toda a pressão que eu puder no início do jogo, porque eu dando toda essa pressão no início do jogo, eu vou conseguir fazer um gol. Alguém vai errar da defesa, né, com muita pressão, no início do jogo, o jogador é meio perdido, meio abobado. Alguém vai errar e a partir disso, a partir do momento que existe um erro, eles não vão saber lidar com esse erro. Então os outros vão meio que dar uma julgada naquele que errou, aquele que errou vai estar com a cabeça totalmente focada naquele erro, vai ficar pensando na desonra, tudo, ou seja, vai totalmente se desentrosar a defesa japonesa. E foi justamente isso que ele fez, e ele ganha esse jogo. Então a Jamaica tem apenas uma participação em Copa do Mundo e uma vitória em Copa do Mundo, por conta dessa estratégia, ou seja, ele viu que aquele povo, um povo maravilhoso, que é o povo japonês, no entanto que na cultura deles o erro ainda ele é muito mal visto, né? Ele é muito difícil de se lidar com ele. Agora, trazendo para o Brasil, né? Vamos pensar na nossa vida.
que muitas vezes quando nós olhamos com esse olhar, né, da desonra, do nunca vou superar isso, meu Deus, o que vão pensar de mim, tudo, é a hora que a gente trava. É o momento onde nós ficamos travados, né? Tem aquela música do YouTube, Stuck in a Moment, né? Ou seja, onde ele fala que, olha, você está preso nesse momento e você não vai conseguir sair dele se você não olhar em volta, né? Não ver a beleza que existe em volta. Então, independente do que aconteceu com você, tenha a coragem de fazer isso que o Olavo fala. Ou seja, ó, despreze muitas vezes. É drama familiar, é questão financeira, são doenças, o que for. Tenha a capacidade, a coragem, né, de, olha, tudo bem que tudo isso está acontecendo, mas isso não vai me impedir de hoje, eu tomar as rédeas da minha vida, eu fazer o que precisa ser feito e eu dar, vamos dizer assim, os passos que vão me manter mais próximo da minha vocação, daquilo que é o meu chamado, daquilo que é a minha missão nessa terra, independente de todo o resto, cara. Independente de todo o resto, tá bom? Então, força pra você. Eu desejo de coração que isso aqui ele embale teu coração como embala o meu, sabe? Como nos momentos difíceis isso me ajudou. Espero que ajude você, independente do momento que você esteja passando, tá bom? Um beijo pra você, fique com Deus, @GutoNunesTrigal no Instagram e Trigal Podcast lá no YouTube. Siga, se inscreva, tamo junto, amanhã tem mais, tá bom? Tchau, tchau.